Olá pessoal, tudo bem? Trazendo aqui para vocês uma dúvida aí que a Sabrina me enviou aí no grupo de WhatsApp, tá? Ela perguntou o seguinte: para a gente achar uma reta que passa por um ponto e que forma um ângulo de 45 e 60 graus com os eixos X e Y, tá? Até quero agradecer a Sabrina porque essa questão ela é bem interessante. Então, se você quer ver como resolve, também pegar todas as ideias que estão relacionadas com esse exercício, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, ficou curioso aí em saber também como pode fazer parte desse nosso grupo e estar enviando suas dúvidas? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do nosso grupo do WhatsApp. Mas você também pode estar enviando suas dúvidas pelo meu Instagram, que é o @prof.adrianomedeiros, tá? Me segue lá que também vou começar a postar lá também dicas de como resolver vários tipos de exercício. Olha só, então a gente tem, né, o seguinte, eu tenho um ponto e duas direções aí que formam um ângulo, né, com a minha reta. Então, o primeiro passo é o seguinte, a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça. O que é que a gente precisa para determinar uma reta? Ah, professor, eu só preciso de um ponto e de uma direção. Pronto, isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Que para determinar uma reta, a gente precisa de um ponto e de uma direção. Show de bola. O ponto a gente já tem, né? Vou até chamar ele de P0. 1, menos 2 e 3. E a gente precisa de uma direção, que é o vetor diretor, que a gente ainda não sabe, mas ele é do R3. Então, vou colocar aqui as coordenadas dele, A, B e C, que a gente vai determinar. Bem, aí no exercício ele fala o seguinte, que ele forma ângulos, né, de 45 graus com eixo X e 60 graus com eixo Y. Fala aí para mim, quem são os vetores? Quem são os vetores? Um que está na direção do eixo X e outro que está na direção do eixo Y que você conhece. É justamente os vetores canônicos, né? O I na direção do eixo X e o J na direção do eixo Y, né? Então, essa informação está dando para a gente que o ângulo entre o vetor V e o vetor I é 45 graus e o ângulo entre o vetor V e o vetor J, isso aqui é 60 graus. Tá bom? Aí você, professor, como é, eu vou usar isso aonde, pelo amor de Deus? Aí você tem que lembrar de um outro conceito, né? Que a gente aprendeu na unidade anterior, que é o seguinte. Lembra, quando a gente tem uma base ortonormal, né? E a gente tem que a base canônica, ela é uma base ortonormal. Vou colocar aqui, ortonormal, base ortonormal, ortonormal. O que é que acontece quando eu tenho uma base ortonormal? É que quando eu for encontrar, né, o vetor nessa base, as coordenadas são dadas simplesmente a gente fazendo o produto interno, ou seja, essa entrada A aqui, ele é V interno I, o B, ele é V interno J, e o C é V interno K. Tá? Sempre que a gente tiver uma base ortonormal, os coeficientes de um vetor nessa base é dado simplesmente pelo produto interno. Então, beleza. Aí, quem é esse produto interno aqui? Nós vamos usar a forma geométrica, né? Porque a gente não tem as coordenadas do V. Então, isso aqui seria, ó, norma de V vezes norma de I vezes o cosseno do ângulo entre V e I. Beleza, professor. Eu sei que a norma do vetor I é 1. O ângulo vale 45 graus, então eu sei calcular também o cosseno. Agora tem a norma de V, não sei. Aí eu pergunto para vocês agora, responde aí para mim. Para você determinar a equação de uma reta, a gente disse o quê? Que a gente precisava de um ponto e de uma direção. Quando eu estou falando em direção, o tamanho do vetor
influencia na direção? Fala aí para mim, sim ou não? Não, né? Não influencia. O tamanho do vetor não influencia. Isso quer dizer o quê? Que eu posso considerar esse vetor do tamanho que eu quiser. Então, qual é a melhor escolha para a gente? Vou escolher ele de tamanho 1, só para facilitar aqui minha vida. Certo? Pegar a norma do vetor para ser 1. Então, aqui é norma 1, norma 1. Então, isso aqui vai ficar o quê? Cosseno de 45 graus só. Então, isso aqui vai ficar cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente encontrou aqui a coordenada A do vetor. Tá? Agora, para achar o B, é simples, né? Usando a mesma ideia. Então, vai ficar norma de V, norma de J, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que eu já vou substituir aqui, que é 60 graus. Tá? Norma de V é 1, norma de J é 1, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Tá? Pronto, e agora vamos achar a coordenada C, né? Mas, professor, a gente não sabe o ângulo de C com o eixo Z, né? Que é com o K. E aí, o que é que a gente faz? Aí, olha só. A gente não disse que a norma de V era igual a 1? É isso aqui que a gente vai usar para poder determinar a coordenada K, né? Porque uma vez que eu fixei duas direções, obrigatoriamente a outra também vai estar fixada para a gente, tá? Já que a gente determinou aqui o tamanho do vetor. Olha só. Então, a gente tem o seguinte, que a norma de V, ela é quem? É a raiz quadrada. Aí vamos lá, eu já determinei o A, que é esse cara aqui, então vai ficar raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais 1 meio ao quadrado, mais C ao quadrado, né? A gente não sabe ainda. Mas eu escolhi a norma de V para ser 1. Aí eu elevo ao quadrado aqui, ó, ambos os lados. Então eu elevo ao quadrado aqui, vai cancelar o quadrado com a raiz. Aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado. A gente vai ficar com 2, né? E 2 ao quadrado, 4. Mais 1 sobre 4, mais C ao quadrado, igual a 1 ao quadrado, que é 1. Pronto, eu vou passar esses caras para o outro lado, aqui dá 3 quartos, né? Então, a gente fica que C ao quadrado é igual, 1 é a mesma coisa que 4 sobre 4, menos 3 quartos. Então, isso implica que C é igual a mais ou menos a raiz de 1 quarto, que dá igual a mais ou menos 1 meio. Tá bom? Aí observe o seguinte, professor, mas eu vou escolher qual? O positivo ou o negativo? Tanto faz. Porque observe que mudando o sinal aqui, eu não estou mudando a direção, eu estou mudando o sentido. E para determinar a equação de uma reta, eu preciso de uma direção. Tá bom? Então, aqui não tem problema a gente escolher 1 meio, né, o positivo aqui, tá certo? Então, com isso, a gente tem que o nosso vetor, ele tem as seguintes coordenadas. Raiz de 2 sobre 2, 1 meio, 1 meio. Tá bom? Pronto. Agora a gente tem o ponto e tem o vetor diretor. Eu vou colocar aqui as equações paramétricas da reta. X, Y, Z. A gente já aprendeu, né? Que aqui aparece o ponto, né? Que seria 1, menos 2 e 3. E aqui vai aparecer mais t vezes as coordenadas, né? Então vai ficar mais raiz de 2 sobre 2t, mais 1 meio t, mais 1 meio t. Pronto. Então essa é a solução, né, desse exercício. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu teria o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.